em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus Pai. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão sentindo a presença do Espírito Santo neste lugar? Declare comigo nessa noite que os planos do Senhor, eles não serão frustrados na sua vida, porque Ele não é homem para mentir, Ele é fiel para cumprir as promessas que fez na tua vida, amém? Tudo pode, nenhum dos
faz presente neste lugar. O nosso Deus Todo-Poderoso tem bênção para você neste lugar. Louvor ao Senhor, glorifique o santo nome, porque o nosso Deus é digno de toda honra e toda glória. Domingo você não perca a oportunidade, venha para a Escola Bíblica Dominical, é uma bênção para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, aonde nós nos fortalecemos a cada momento aprendendo a palavra do nosso Deus. Então não deixe de participar, tem classe para as irmãs, para os irmãos, para os jovens, adolescentes e crianças, então não fique em casa, é apenas 1h30 a oportunidade que você tem para estar aprendendo algo de Deus para a sua vida nos domingos. A paz do Senhor, igreja. Aquilo que parecia impossível, o Deus ao qual nós cremos, Ele faz. Amém? E se você precisa de um milagre, creia. Creia que quando nós clamamos ao Senhor, Ele ouve a nossa oração. Creia que quando você faz uma petição a Deus, quando você coloca o teu coração, as tuas lágrimas no altar, o Deus ao qual nós cremos, Ele faz. Basta apenas nós obedecermos, irmãos. Muitas vezes as bênçãos não vêm na nossa vida, não é porque Deus não quer fazer, é porque muitas vezes nós não andamos em obediência ao Senhor palavra. E quando nós obedecemos o Deus que fez os céus e a terra, que nos fez, Ele faz. Amém? Então creia que o teu milagre, a cura que você precisa, o teu milagre vai chegar. Amém? Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo
Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos, abra sua Bíblia, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 3 até o versículo de número 12. E como sempre nós temos feito, vamos fazer uma leitura em uníssono, todos juntos, né? Hoje nós voltamos com o Data Show, né? Que bom, que benção. Vamos lá? Bem-aventurados os, todos juntos, bem-aventurados, aqui no painel, isso, vamos lá, agora sim. 1, 2, 3. Bem-aventurados glorificando e bendizendo o nome do Senhor. As nossas crianças, as tias, as professoras já estão aí apostos lá na porta da frente, para que todas as nossas crianças possam participar de um culto que foi feito especialmente para cada uma delas. Irmãos, as crianças crescem muito rápido. Então nós não podemos perder esse momento de crescimento delas e colocar na cabecinha delas o quanto é bom amar a Deus, andar com Deus e servir a Deus com alegria. Meus irmãos, estão sentindo que parece que tem algo diferente hoje aqui, né? Eu já senti, se bem que a gente não pode dar muitos por sentimento, mas a palavra também nos respalda com respeito a isso, né? Quando Deus quer fazer algo diferente, quando Deus quer fazer algo diferente, então continue com o seu coração aberto, continue com sua mente ligada no céu, e Deus vai fazer algo diferente aqui nesta noite. Meus irmãos, essa passagem, se Deus quiser, a gente conclui hoje, mas é muito boa essa palavra. Como as pessoas falam, os teólogos falam, é o procedimento daqueles que entram no reino de Deus. É aqueles que não medem esforço, como eu falei no início, não medem esforço, não medem sacrifício, não medem devoção. Ele nega-se a si mesmo realmente para viver conforme a palavra do reino, para viver conforme a vontade do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, do nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. Pastor, é difícil. Pode ser, mas foi Jesus que falou. E se ele falou assim, olha,
quando vocês forem presos pelas autoridades, porque Jesus sabia, ele não disse se vocês forem presos, né? É sempre onde ele diz: quando vocês forem presos, você não se preocupe com o que vocês vão falar, apenas abram os seus lábios, as suas bocas, e eu falarei através de vocês, né? Então, pessoas que têm a cultura, como a minha esposa fala, minha querida, amada esposa fala, a cultura do reino. Se eu pertenço ao reino de Deus, eu tenho que andar conforme o meu Deus me ensina a andar. E aí ele me ensina a andar e fala: ó, se você andar dessa forma, vou te dizer uma coisa, vocês vão ser consolados. Se você andar desta forma, você vai entrar na terra. Ele ensina a gente a andar e ainda diz: ó, tem promessa, tem prêmio, tem galardão. Aí ele continua: olha, se você andar desta forma, você vai ser bem-aventurado, você vai ser consolado, você vai herdar a terra, vocês alcançarão misericórdia. Eu continuo sendo alvo da misericórdia de Deus. Quantos aqui foram e continuam sendo alvos da misericórdia de Deus? Levante a mão e diga amém. Amém. Se eu fui, sou e vou continuar sendo alvo da misericórdia de Deus, por que eu vou negar a misericórdia ao meu próximo? Né? Como é que eu vou negar a misericórdia ao meu próximo? Deus cuida do nosso coração, para não deixarmos de andar conforme a cultura do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele continua assim: ó, se você andar dessa forma, vocês verão a Deus. Quantos aqui já viram Deus depois que aceitaram Jesus, ou antes de aceitar Jesus, viram Deus pessoalmente? Quantos aqui? Levanta a mão. Eu não vi Deus. A face dele, como Moisés viu, né? E Deus fez um pacto com Moisés: olha, eu só vou passar no meio daquela fresta ali, Moisés. Se você viu, se você não viu, não viu. Ele só deu um relance rápido numa fresta e Moisés quase caiu morto no chão por ver a glória de Deus assim, de forma bem rápida. E depois, quando Deus foi ao monte, quando Jesus subiu ao monte da transfiguração, ali Moisés viu a Deus face a face. Eita glória! Irmãos, as promessas de Deus, elas nunca vão cair por terra. Aí eu não vi Deus, mas quando eu vejo um filho de Deus, uma filha de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus, andando segundo essa cultura que Cristo quer que nós andemos, aí quando eu olho para essa pessoa, eu vejo a presença de Deus. O Deus que transformou, o Deus que salvou, o Deus que perdoou, o Deus que transformou, o Deus que regenerou, o Deus que santificou, o Deus que fez dele ou dela uma nova criatura. Aí digo: que é isso? É Deus purinho, né? E como a gente se alegra de ver Deus transformando uma pessoa, né, pastor Valdir? Transformando uma vida. É Deus, não tem como ligar. É Deus que faz essas coisas. Quando alguém prega, quando alguém louva a Deus, e aí, e a palavra, né? Porque não sou eu que faço mudança na vida de vocês, não é o pregador que faz mudança na vida de vocês. Eu posso falar um monte aqui até o amanhecer, e eu não vou causar nada na vida de vocês. Mas quando vocês recebem a palavra, e deixam, permitem a palavra agir na vida de vocês, aí sim vai ocorrer, vai acontecer uma transformação poderosa da parte de Deus. E aí, quando tem um pregador, um mentor que está nessa dispensação de Deus, a gente fala: é Deus purinho, né? É Deus purinho, nele ou dela. Ou senão a gente fala: hoje você está bem acompanhado, né? Com o pai, com o filho,
o Espírito Santo, acompanhado dos três, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é bom nós participarmos assim dessa caminhada cristã. Hoje eu falei com um obreiro e ele comentando algumas coisas sobre pecado, sobre corrupção, sobre a depravação humana e sobre os meios que nós vivemos. Aí nós conversamos e dissemos só que a gente pode até viver nesse meio, mas nós não podemos nos deixar corromper nesse meio. Aí o obreiro falou, é como a garça, né, pastor? É como a garça. A garça, ela caminha no meio do lodo, ela caminha no meio da lama, ela caminha no meio do mangue, né, pastor Andreu? Ela caminha no meio do mangue, mas ela caminha com cuidado, delicadeza. E ali ela come os seus peixinhos, come as frutinhas ali, come os crustáceos ali. De repente ela está satisfeita, ela começa a bater as asas e você não vê uma pinta de lodo, de mangue, nas asas e nas penas da garça. Aleluia! Eu creio que quando Deus criou a garça, Ele falou assim: eu tenho um plano com meus filhos lá em Pontal do Paraná. Eu tenho planos com uma igreja lá em Pontal do Paraná, que ela vai conviver com o mundo, ela vai andar no mundo, porque Jesus falou: eu não quero, Pai, que o Senhor os tire do mundo, porque nós temos que testemunhar, irmãos. Mas eu quero, Pai, te pedir, livra-os do mal. E nós estamos nesse mundo, e o mundo nos aperta de um lado, e nos aperta de outro, e nos joga para frente, e nos joga para trás, e a gente pensa que não vai conseguir. De repente a gente está nessa situação, mas o Senhor nos dá força e nós não nos corrompemos com as propostas do mundo, com os pecados do mundo, com as ofertas do mundo. Nós permanecemos firmes naquilo que Deus nos chamou para estarmos, e aí nós saímos livres, ilesos daquela situação, e batemos as nossas asas, e Deus olha lá no céu, continua santo, continua santificado, continua puro, continua testemunhando, continua me agradando, continua me satisfazendo. Eu tenho gás em meu filho de alegria, eu exulto da presença do Pai, ver os meus filhos amados voando com asas, como garças puros, apesar de todos os apertos que eles passam a cada dia. Essa é a cultura daqueles que vivem no reino de Deus. E quando nós chegamos aqui no versículo 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem. Quando nós somos injuriados e não deixamos a palavra nos transformar, acontece uma agitação dentro de nós. Como é que pode aquela pessoa fazer isso, falar isso, falar isso, falar isso, falar aquilo? Você está em paz? Estou. Está perseguindo você porque você é honesto? Tá. Está perseguindo você porque você é correto? Tá. Está perseguindo você porque você fala a verdade? Tá. Está perseguindo você porque você compra e paga? Tá. Está perseguindo você porque você faz negócio, mas não enrola as pessoas? Tá. Está perseguindo você porque você vai na casa das pessoas para orar, para fazer algum trabalho evangélico, mas você não se envolve em assuntos que não sejam referentes à comunhão com Deus ali naquele lugar, onde ali é para sentir a palavra de Deus? Então, meu irmão, descansa no teu coração. Deus é o teu advogado, Deus é o teu juiz, Jesus Cristo é o teu advogado, e você está tranquilo. E o melhor de tudo, você não precisa molhar a mão de ninguém. Você não pode
Você não precisa, como muitas pessoas fazem, né? E infelizmente, não todos, mas alguns caem nessa tentação. A pessoa está com uma ação, dá R$1 milhão aí pro desembargador aí, e vota favorável à minha causa, comprando a justiça, como a Bíblia fala aqui, né? Você não precisa nem olhar a mão de ninguém, porque contigo já está o advogado dos advogados e o juiz dos juízes. A tua causa estava perdida, mas eles juntos com o Espírito Santo entraram nesta ação, e você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Eu tenho muito cuidado de falar com respeito à questão da justiça, né? Porque às vezes as pessoas se empolgam e colocam todo mundo junto num cesto, num balaio, e pensa que todo mundo é desonesto. Não, tem muitas pessoas, muitos desembargadores, juízes, a maioria são honestos. Não é porque um erra que todos vão pagar. Nós temos aqui na nossa igreja, graças a Deus, o operador da justiça, né? Está aí o Marcelo. O Marcelo, o plano de Deus na vida dele é muito grande. Eu creio que um dia nós vamos chegar diante do Marcelo, o presbítero Marcelo, e dizer: dá licença, excelências, doutor juiz Marcelo. A igreja pode dizer amém? É o teu pensamento ou não é? Meritíssimo doutor juiz, dá licença para ele. Eita glória! E um juiz crente aí, meu irmão. E um juiz cheio do fogo do Espírito Santo ainda. E um juiz que usa a palavra de Deus para buscar a orientação, para julgar com equidade, com justiça, para julgar com o justo peso da balança, conforme a vontade de Deus. Para isso que Deus nos coloca em alguns lugares, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando nós fazemos as coisas certas, nós podemos ficar tranquilos. Deus é o nosso juiz. Jesus Cristo é o nosso advogado. Eu não vou bater boca com ninguém, eu não vou tirar satisfação com ninguém, eu não vou querer me defender com ninguém. Deus é o nosso juiz. Cultura do reino. Se você aprendeu, aprendeu. Se não aprendeu, quem sabe hoje você aprende tudo isso aí e põe um ponto final nessa vida aí de desamparado, porque você tem pai para cuidar de você. Tem um juízo, você não está desamparado, você não está sozinho. Deus está com você, anda na cultura do reino de Deus e gosta das bênçãos de Deus preparadas para aqueles que andam na cultura do reino de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, né? Agora, se você é injuriado, você é perseguido, e a pessoa está falando a verdade, na hora do apelo, você vem aqui, nós vamos orar para você. Porque você precisa mudar de vida, você precisa mudar o curso da tua vida, tá certo? Por minha causa, né? Jesus fala, por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isso aqui é loucura. Loucura. Onde que vou me alegrar porque eu estou sendo fustigado? Como que eu vou me alegrar porque eu estou sendo perseguido? Quando que eu vou me alegrar porque eu estou sofrendo por causa dos outros? Quando que eu vou me alegrar porque as pessoas estão usando de verdade, de iniquidade para atingir a minha honra, atingir o meu nome, atingir a minha família, atingir minha esposa, atingir a minha casa, o meu lar? Como que eu vou exultar? Como que eu vou me alegrar? Se você conhece o teu Deus e anda com o teu Deus, você tem motivo para se alegrar. Porque Ele vai cuidar dessa causa. Ele vai cuidar dessa causa com você. E aí, quando a gente lê essa palavra a respeito da alegria, a palavra de Deus nos remete para o primeiro mártir, né? O primeiro mártir da época da igreja primitiva. Eu gosto de falar sobre ele, Estevão, né?
capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, onde fala sobre o discurso de Estevão e o seu martírio. Capítulo 7, Atos dos Apóstolos, e vamos ler a partir do versículo 54. Atos dos Apóstolos 54 diz assim, capítulo 7, versículo 54: E ouvindo eles isso, se enfureciam-se em seu coração, rangiam os dentes a ele. Tem gente, irmão, que está rugindo como um leão, tentando nos pegar todos os dias. Rugindo como um leão, rangendo os dentes como um leão, tentando nos pegar todos os dias, tentando nos matar, tentando nos roubar, tentando nos destruir. Mas a Bíblia fala que o diabo ele pode rugir como um leão, mas nós estamos guardados debaixo da poderosa mão do leão da tribo de Judá, aquele que não perde batalha. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E rangia os dentes contra ele. Agora a reação dele: mas ele, estando cheio do Espírito Santo. Olha a diferença, irmão. Cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. O segredo é isso aí, meus irmãos. Nós somos diferentes, nós somos loucos. Quem que é apedrejado e age como Estevão agiu? Por que ele agiu? Porque ele aprendeu a cultura do reino. Ele aprendeu a cultura do reino. Ele sabia que o reino de Deus não era só esse tempo momentâneo, esses poucos espaços do tempo que nós passamos aqui nessa terra. Ele entendeu que é um reino superior, preparado para nós, pelo próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Aí, estando ele cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Camarada sendo apedrejado, camarada sendo insultado, o obreiro que fez a coisa certa, fazendo a coisa certa, foi açoitado, foi criticado, pessoas raivosas insultaram ele, mas ele, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu. Uma palavra para você: não perca tempo dando ouvidos ou olhando para o seu adversário. Não perca tempo, não se aflige. Não deixe o seu coração abatido, não deixe o seu coração sujo, não deixe o seu coração peludo, que as pessoas falam, né? Não deixe o seu coração peludo, mas que o seu coração esteja cheio do poder, da unção e da presença do querido Espírito Santo que está conosco todos os dias. E o Espírito Santo é o Paracleto, o Espírito Santo é o advogado, é ele que cuida das nossas causas. Estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus estava à direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Que visão! Eu acredito que nesse momento Estevão não sentia dor de pedra, não ouvia os afrontas, não ouvia os xingamentos, não ouvia nada, e só estava ali naquele momento glorioso na presença do Pai, na presença do Filho e cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, é isso que Deus quer de nós, olhando o Pai, olhando o Filho, contemplando a glória do Pai, contemplando a glória do Filho e cheio do Espírito Santo, para celebrar, para exultar, quando há muitos querem contra nós para nos afligir, sabendo que Deus cuida de nós. Aleluia. E aí ele continua: mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unanimemente contra ele, expulsando da cidade, apedrejavam e as testemunhas falsas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Depois Saulo teve aquele glorioso encontro com Deus, e apedrejaram a Estevão.
que a invocação dizia: vendo a glória de Deus, vendo a glória de Jesus, cheio do Espírito Santo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E eu não julgo antecipadamente as pessoas, eu não faço pré-julgamento, eu estendo a mão, eu perdoo, eu ajudo, porque eu contemplo a glória do Pai, eu contemplo a glória do Filho, e eu estou cheio do Espírito Santo. Vou deixar essas coisas trabalharem? Não! Como foi lido aqui, Romanos 8, 32, né? E lá para cima mais um pouquinho: nada pode nos separar do amor de Cristo. Aí ele fala assim, ó: apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, manda descer fogo do céu e queima tudo esses vagabundos, esses cafajés, esses canalhas, esses linguarudos, esses cheios de desamor. Isso é para quem não tem a cultura do reino. Ei, não procure vingança de ninguém, não procure vingança de ninguém, não persiga ninguém, não queira ver a queda de ninguém, mas veja a glória de Deus, veja a glória do Filho, e seja cheio do Espírito Santo, um coração novo, aleluia. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não me imputes esse pecado. E tendo visto isto, adormeceu, aleluia. Foi para a presença do Pai, de eternidade em eternidade, já está antegozando a glória que nós ainda estamos aguardando. Estevão, ele aprendeu com Jesus Cristo, Estevão andou com Jesus Cristo, Estevão aprendeu a lição. Irmão, nós estamos caminhando tanto tempo, e às vezes nós mesmos somos pegos em erros, somos pegos em falhas, somos pegos em situações que depois nós nos envergonhamos de nós. Não, mas por que eu agi assim? Eu sou um cristão, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço Deus, né? Nós estudamos sobre a chamada de Abraão domingo passado, o episódio da promessa de Deus para a vida dele, para a vida de Sara. Eles não tiveram paciência, deram uma ajudinha para Deus. E eu ouvi um pastor, pastor Hernandes, numa das suas pregações, ele falou: nós só podemos duvidar do amanhã, nós só podemos duvidar do amanhã, ou nos aborrecer pelo amanhã, se nós esquecermos o que Deus fez por nós no passado e está fazendo por nós hoje. Eu só posso duvidar do futuro se eu esquecer o que Deus já fez por mim no passado e no presente. Mas quem já sabe o que Deus fez na sua vida no passado, porque nós não valíamos nada, irmão. Quem aqui era justo? Ele não precisava ser salvo nem na graça e nem no perdão de Jesus Cristo. Levanta sua mão aqui, quer ver? Deixa eu baixar a minha rápido. Ninguém era justo, ninguém era autossuficiente para se salvar. Todos éramos pecadores, condenados ao pecado, condenados ao inferno, condenados à condenação eterna, ao castigo eterno. Mas um dia nós ouvimos sobre uma palavra poderosa, falando de um Cristo poderoso, cheio de amor e misericórdia, e a sua graça e o poder da sua palavra nos alcançaram. E hoje nós não somos mais escravos do medo, nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos da luz que brilhou em nossas vidas através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso que as pessoas acham que nós somos loucos. Falamos de um céu. Eu nunca fui. Como foi no céu? Alguém já foi no céu aqui, dos senhores aqui?
Eu nunca fui. Mas pela sua palavra, pela fé, eu quero ir para o céu. Depois, quando Jesus terminar tudo aqui na terra, vai ser céu, vai ser terra, vai ser Nova Jerusalém, vai ser... eu não sei, mas tem muita coisa para nós fazer depois nesse universo. Né, Marcelo? Me ajuda aí. O planeta Terra é apenas do tamanho de uma cabeça de alfinete. É ou não é? Comparado com o quê? Comparado com todo o universo, com todas as criações que há, que os homens ainda, depois de quase 5.000 anos que nós temos aí, ao conhecimento da escrita, da história falada, de pais para filho, quase mais de 5.000 anos ainda não descobriram aquilo que Deus já criou há 5.000 anos. Ei, não duvide do teu Deus. Teu Deus é grande. Teu Deus é maior. E Deus grande e maior, Ele te ama. Ele tem um amor incomparável e inacessível que não se pode medir, não se pode contar, não se pode ver a sua largura, nem a sua profundidade, porque Deus amou você, me amou de tal maneira que deu o seu Filho único e amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos loucos por Jesus, nós não somos desse mundo, nós temos uma pátria celestial, é para lá que nós queremos ir, vamos ir em nome de Jesus. Por isso que é bem-aventurado aquele que sofre, é perseguido por causa do nome de Jesus, porque eles herdarão o reino de Deus, porque é coisa de doido por Jesus. Concorda que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem, e a sabedoria do homem é a loucura diante da loucura de Deus. É uma coisa assim. Se vocês acharem aí, pode ler para nós. Eu estava vendo um testemunho para vocês verem o que é uma pessoa que entende a cultura do reino. Lá na Coreia do Norte, a mãe de um cantor muito famoso, parece que é aquele que é um coreano, eu não lembro o nome dele agora, mas eu vi um testemunho que ele estava dando num podcast, falando da perseguição aos cristãos na Coreia do Sul, e ele comentando sobre como a igreja é perseguida. Isso aí é história de 200 anos atrás, 300 anos atrás, uma história da igreja primitiva que sofreram nas arenas. Fala aí, sofreram nas arenas, cadê Tiago? Tiago? O Tiago está com bastante febre, vamos orar por ele depois. Mas se vocês puderem preparar aí aquele hino que as arenas não vai matar a igreja, não vai fazer nada, para nós cantar depois. O Coliseu não mata. Aí ele estava falando assim, quando os soldados pegavam uma Bíblia, ou uma ou duas páginas da Bíblia na casa de uma pessoa da Coreia do Norte, eles já levavam preso porque o sistema é comunista. E sabe como é que aconteceu isso? O presidente, quando houve aquela divisão, aquela guerra civil das Coreias, né? Então foi dividido Coreia do Sul e Coreia do Norte. Aí o ditador que já estava lá, ele teve um curso muito bom com o Lula. Depois ele teve um curso muito bom com os comunistas aqui do Brasil, com os comunistas de Cuba. Estou conjecturando aqui, tá? E ele foi implantar o comunismo lá. Aí ele chamou todos os pastores. Ele chamou todos os pastores e combinou um negócio com os pastores. Vocês cuidem da sua igreja, não se insurjam contra o Estado, que eu vou fazer algumas mudanças aqui no nosso país, mas vocês estão garantidos, a igreja vai continuar trabalhando, a igreja vai continuar avançando,
Só não se insurjam contra o Estado. Vocês vão ver alguma coisa aí diferente, mas não se preocupem, eu estou garantindo para vocês a liberdade de culto. Mentira! Quem que é o pai da mentira? Satanás. Ele é o pai da mentira. Cuidado! Cuidado com essas propostas aí. Aí os pastores ingenuamente confiaram. Mas quando ele deixou o sistema comunista bem alinhado, bem forte, bem estruturado, aí ele começou a perseguir os pastores, começou a perseguir as igrejas. Hoje acabaram-se as igrejas livres na Coreia do Norte. Existem as igrejas oficiais, porque eles fazem isso para disfarçar, dizendo que tem liberdade de culto. Só que, para você realizar um culto na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, você tem que passar antes de todo culto para a autoridade ali, quais os hinos que vão ser cantados, qual é o sermão que vai ser pregado, quem vai cantar, quem vai pregar, e se tiver alguma coisa aí fora do sistema deles, eles já mandam cortar. A igreja oficial, que é só da Iraque, e quem dirige essa igreja é o próprio Partido Comunista. Onde eles se reúnem? Se reúnem nas florestas, se reúnem nas cavernas, se reúnem nas montanhas. É a igreja que se reúne no meio das cavernas, no meio das florestas, em lugares escondidos, para servir a Deus. Por isso que eu admiro o irmão Sebastião e nosso irmão Samuel aqui. Não medem esforços para estar na casa de Deus. E aquelas pessoas caminham vários quilômetros a pé para estarem juntos em comunhão, porque elas não podem se expressar quando estão trabalhando, quando estão estudando, quando estão nas suas casas, quando estão no lazer. Elas só podem ter aquela comunhão quando elas vão escondidas com várias senhas. Isso aqui no relator foi missionário, está lá, várias senhas assim, para não serem pegos também pela polícia investigativa. E eles se reúnem lá, reúnem 10, 15 pessoas. Às vezes eles convidam algum missionário daqui do Brasil para pregar lá. E eu ouvi uma mensagem do pastor. Como é o nome do pastor? Deus faz cada coisa que eu não entendo, mas Deus sabe. Depois eu vou contar para vocês, não hoje, porque não vai dar tempo, mas outra mensagem. Eu vou contar para vocês que a pessoa estava pedindo uma coisa e Deus estava dando para ela uma coisa totalmente diferente. E ela não entendia. E brigava com Deus. No fim, aquilo que Deus está fazendo de forma diferente é que trouxe salvação para a pessoa. Deus é tremendo. Ronaldo Lidório, missionário Ronaldo Lidório, ele contou nas suas mensagens que os irmãos coreanos estavam reunidos lá em determinado lugar, e aí o líder, ele levou um pastor brasileiro. Aí no final do culto ele perguntou para as pessoas que estavam ali: quem aqui perdeu a família por amor a Cristo? Levanta a mão. As 3 pessoas levantaram a mão. Quem aqui perdeu a sua empresa, o seu negócio, o seu trabalho, o seu ganho por amor a Cristo? Mais uns 7, 8 levantaram a mão. Quantos aqui perderam a sua herança, perderam tudo e foram desertados pela sua família porque aceitaram Cristo? Mais mãos se levantaram. Quem aqui já não tem mais a presença do pai, da mãe, dos irmãos, aquele aconchego, aquele afago da família original? Todos levantaram. Todos levantaram. Aí ele falou: então venham para cá, nós vamos cantar um hino de louvor a Deus e vamos nos abraçar aqui, nesta comunhão, porque agora nós somos uma família. Diz que foi um mover da parte de Deus ali naquele local, naquele lugar. Porque onde tem um crente sofrendo por amor a Cristo, ali a presença de Deus é poderosa. Esse irmão, esse pastor coreano aqui no Brasil está falando a respeito de como que a polícia age lá. Se eles pegam essas pessoas nesses lugares, eles levam para a cadeia, fazem ali o julgamento de Araque,
e levam para a condenação. Ele contando, como é que é essa condenação? Eles abrem um buraco no chão, colocam ali o pai, a mãe, os filhos, toda a família ali, cava o buraco bem fundo, e eles falam, se vocês negarem a Jesus, vocês estão vivos. Não é de 200 anos atrás, é agora, irmão. É agora, atual. Se vocês negarem a Jesus, vocês estão livres, estão escapos. Aí chegou esse grande momento. Reuniu lá o pai, a mulher, a esposa e 2 filhos. E o carrasco perguntou: vocês querem negar a Jesus? Vocês negam a Jesus? Ou vão ser lançados nessa cova e enterrados vivos? Vivos. Eles não iam matar para depois enterrar. Eles iam enterrar vivos. Aí todo mundo ficou em silêncio. Ele perguntou a segunda vez: vocês negam a Jesus? Ou vão ser enterrados vivos? E a terceira vez: vocês negam Jesus? Ou vão ser enterrados aqui? E os caras armaram, cara do mal. E as crianças, eles olhavam para o pai: pai, nega, pai. Nega, pai. As crianças cheias de medo, as crianças cheias, tremendo de medo, com horror nos olhos. Porque elas não entendiam muito bem aquilo. Pai, nega. Aí a mãe do lado: crianças, fiquem quietas. Crianças, fiquem quietas. Falta pouco para nós vermos todos juntos a face do nosso Pai Celestial. Falta pouco para nós conhecermos o nosso Deus como Ele é. Nós não vamos negar Jesus. Glória a Deus. Bem-aventurados quando vos perseguirem, vos injuriarem e mentindo contra vós por amor de mim, porque grande é o vosso galardão, vocês herdarão o reino dos céus. Se você quer herdar o reino do céu, meu irmão, minha irmã, faça um concerto com Deus para nunca mais você se pega numa situação em que você está reclamando do que Deus tem feito na sua vida, ou não tem feito na sua vida. Aqui para nós agora, obreiros, para todos os obreiros, agora, recentemente, na guerra entre Israel e o Hezbollah, que o Hezbollah é um grupo terrorista, não tenho medo de falar isso, se quiser me prender, pode me prender também. O Hezbollah é um grupo terrorista que usa de todas as artimanhas e todos os treinamentos de milícia para destruir com Israel. Israel, o exército de Israel, o IDF, lutando contra o Hezbollah para que eles não ataquem mais covardemente o povo de Israel, como eles estão atacando. Só que lá no Líbano tem pastores missionários também, porque o Hezbollah está assediado no Líbano, e lá no Líbano tem cristão também. Sabia que no Líbano tem cristão também? Tem vários cristãos no Líbano, apesar que é bem difícil também. Aí o pastor Elias Dantas é um pastor brasileiro que tem uma missão nos estados. Ele tem uma missão, eu não lembro se é nos Estados Unidos, mas ele tem a igreja dele, a igreja Quinto. Aí ele que atende os missionários lá no Líbano. E o missionário que eles atendem lá no Líbano se chama Gira. Eu não sei se esse nome é real também, porque às vezes eles colocam um nome diferente para não ser encontrado. Nós vamos chamar de Geraldo esse missionário. Missionário Geraldo, que pastoreia ali no Líbano, na cidade de Zaia. E aí ele foi contato com o missionário porque eles teriam uma conferência nos Estados Unidos. Eles teriam uma conferência nos Estados Unidos e esse missionário estava prestes a ir nessa conferência e está com eles lá nos Estados Unidos na maior segurança, né? E também participando daqueles eventos de missões. Aí o pastor Elias ligou para ele
na cidade de Zarna, e perguntou: como é que estão as coisas aí? Ele falou: com a graça de Deus estão boas, mas você sabe, nós estamos em guerra. Eu quero te dizer, eu estava dirigindo meu veículo aqui na cidade de Zarna, fazendo uma visita para os irmãos aqui, atendendo a igreja, e uma bomba lançada por Israel para atacar o Hezbollah caiu a 200 metros do meu veículo. Aqui está uma tristeza, aqui é uma angústia, uma tristeza geral. Aí o missionário Elias perguntou para ele, ele disse: aqui está muita luta mesmo. Aí o missionário dos Estados Unidos perguntou para ele: e o que você pretende fazer agora? Você vem para a nossa conferência missionária, você vem para os Estados Unidos, e o que você vai fazer diante de tudo isso, desse perigo iminente? Aí o pastor Geraldo, vamos dar esse nome, ele disse assim: eu não posso sair daqui agora, porque o bom pastor, ele fica com as suas ovelhas e ele dá a vida pelas suas ovelhas. Eu não posso abandonar as minhas igrejas agora, nesse momento mais difícil. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Aí Jesus, referindo a si mesmo: eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Você tem um bom pastor. E nós vamos nos alegrar sim, mesmo que o mundo nos chame de louco. Esse pastor poderia sair de lá, só que Deus o chamou para falar àquele povo e proclamar o evangelho àquele povo. Lembramos de Paulo, quando também alguém teve uma visão. Paulo estava indo para Jerusalém, alguém teve uma visão: Paulo, eu tive uma visão com você, eu vi você sendo amarrado, eu vi você sendo preso. E aquelas pessoas que amavam Paulo, que se agarraram em Paulo, começaram a chorar e diziam para Paulo: Paulo, não vai. Mas Paulo falou: eu vou, porque o Senhor me chamou para esta missão. Eu não posso deixar esta missão pela metade. Pelo amor de Deus, igreja de Pontão do Paraná, não deixe essa obra pela metade, mas cumpre com o teu ministério. Aleluia. Põe ali Atos 20, 24, e convida a igreja a ficar em pé. Mas de nada faço questão. Minha Bíblia fala assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria. Cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho, ser mártir, nem que te mate, nem que te morram, nem que te aborreçam por amor a Cristo, mas você não cala a sua boca, você não abaixa a sua guarda, você vai em frente, porque o general está na sua frente e te guarda nesta batalha. Mas eu não tenho por preciosa a minha vida, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho de Deus. A igreja de Pontal do Paraná vai avançar. Vai ter perseguição? Vai, mas nós avançamos. Vai ter mentira contra nós? Vai, mas nós avançamos. Vai ter penas contra nós? Vai, mas nós avançamos. Ninguém vai matar, ninguém vai fechar, ninguém vai derrubar, ninguém vai impedir essa igreja de levar esse Evangelho a toda criatura e até os confins da terra. Vamos louvar a Deus. Vou passar aqui para o pastor Jonas para cantar e fazer o final desta. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus. Tem a letra lá assim? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Agora, Senhor, a perseguição não parou a igreja. Com muita alegria
Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Te exaltamos, Pai. Aleluia. Você que deseja receber oração também, desejar sair do seu lugar, precisa de algo especial. Você viu desde o início desse culto o Senhor está ministrando cura sobre essa casa, sobre a sua saúde, sobre as suas emoções. Em nome de Jesus, se você precisa, aleluia, glória a Deus. Quem sabe alguém na sua casa não compreenda o motivo da sua fé.
Quem sabe alguém na sua família, no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia, um professor, um colega de classe, alguém lhe persiga por causa do nome de Jesus. Nós queremos orar por você, para que Ele te fortaleça cada vez mais. Em nome de Jesus, sai do seu lugar, nós queremos orar por você. Aleluia. Que Deus lhe dê estratégias para você vencer. Vou lembrar a coragem, o amor, a firmeza e lugar da fé e devoção. A igreja no tempo de mal, de medo e de amor.
seja o nome do Senhor Jesus. Eu só vou dar os avisos. Aleluia. Quem encomendou o pão, né, é para retirar aqui na cozinha. Você vai estar abençoando a nossa orquestra. Quem ainda não encomendou, tem 26 banhos. Amém. Abençoe a nossa orquestra. Nós temos a festividade dos jovens aqui no Jacarandá, Pastor Douglas, nessa quinta e sexta, né? Nós vamos estar aí fazendo uma escala para os nossos jovens cooperar na quinta e na sexta-feira. Peço aos pastores e dirigentes de igreja que nos ajudem a liberar e incentivar os jovens a estarem ali. E por que quinta e sexta? Porque sábado tem um trabalho ali no Super Rede, né? Então seria sexta e sábado aqui no Jacarandá, mas nós tiramos a data do sábado para fazermos quinta e sexta-feira, para que todos possam cooperar. O trabalho aqui no pátio do Super Rede é voltado ao Dia Municipal do Evangelho, né? Então nós, amanhã até tem uma reunião, né, pastor? Vamos ter mais pastores lá na congregação do Pontal do Sul. Os pastores também sintam-se convidados. Está nascendo uma linda união, um tempo de unidade mesmo, entre as denominações de Pontal do Paraná. Os irmãos viram como foi lá o amanhecer, e até colocaram lá, já amanheceu, mas a adoração continua, né? Então você pode compartilhar, pode convidar mais alguém. Muita gente falou assim, mas ninguém nem avisou daquele culto na praia. Então você pode avisar agora que sábado, a partir das 19 horas, nós já estaremos ali no pátio do Super Rede, com todas as demais denominações, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. O prefeito vai estar entregando a chave da cidade aos pastores. Nós estaremos ali nesse momento de adoração e unidade. Amém, meus irmãos? São esses os avisos até o sábado. Convidamos Samuel Costa de Melo, Ioli Bueno Xavier, presbítero Edmilson Costa, Alípio Xavier. Deus abençoe, irmão Alípio, que o senhor está por aqui. Operador Dionísio e família, também presbítero Carlos Alonso e Sebastiana Ferreira de Melo. Glória a Deus pelas vossas vidas. Louvamos a Deus pelos aniversariantes, né? Não vem domingo, mas Deus abençoe todos os aniversariantes desse final de semana. Agradeço pelas orações dos irmãos, né? Eu passei bem mal aí no domingo, era para ter pregado lá no trabalho de evangelismo, no dia. Ontem era para ter tido uma reunião com o nosso líder de jovens, tive que cancelar também, mas hoje já estou bem melhor, né? Glória a Deus por isso. Eu tenho uma hérnia umbilical que me judia, né? Eu fiz uma ultrassonografia, contato bastante bom, mandou mensagem, e a minha alça intestinal ela sai para fora assim, de uma forma muito violenta, me causa uma dor terrível. E eu ontem vim de Paranaguá à tarde, vim direto por 24 horas, assim, uma dor terrível também, e me deu uma medicação bem forte. Eu durmo, né? Eu apago e depois passa. Mas eu agradeço pelas orações dos irmãos, né? Tem uma cirurgia para fazer, mas ainda tem mais umas semanas, mas quem sabe nem precisa, né? Mas eu agradeço as orações dos irmãos e a preocupação que bastante gente mandou mensagem, né? No final de semana. Deus os abençoe. Devolvo a palavra. Glória a Deus. Então, só lembrando também a cooperação dos homens de valor ali na Alexandra Matinhos, Alexandra, a casa de recuperação. Sairemos aqui no máximo 7h30, porque tem alguns irmãos que dizem que 7 horas não poderiam. Então vamos sair aqui no máximo 7h30 para juntos cooperarmos ali na quinta-feira. Não vai ter ensaio do homem de valor aqui no nosso templo de ensaio, mas nós vamos estar cultuando a Deus ali na casa de recuperação em Alexandre. Colocamos em pé, agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito. Pastor Jogo, vem aqui dirigir a Deus nessa oração também. Glória a Deus, vamos orar a Deus, agradecendo por esse momento maravilhoso.
estivemos na sua presença, né? Maravilhoso Deus, poderoso Pai, te damos graças, Senhor, por mais esse momento que nós passamos na tua presença, adorando o teu santo nome, ouvindo a tua poderosa palavra que muda pensamento, muda rumo e direção do ser humano. Deus, nós pedimos, Senhor, leva os teus filhos em paz para os seus lares, debaixo da cobertura do teu sangue, protegendo, livrando todos, ó Pai, de todo mal, e quando chegarem nos seus lares, encontrarem tudo em paz e segurança. Assim nós cremos, ó Pai, nesta oração feita, em nome do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Quero agradecer também a presença de todos os dirigentes da igreja, os pastores, evangelistas. Quando vocês estão aí atrás, vocês podem pensar, minha falta, ela não vai ser nem notada. É mentira. Quando vocês estão aí atrás, vocês passam um respaldo, uma segurança, uma confiança para o pastor, que vocês nem imaginam, só que vocês estarem. Porque eu sei que eu estou respaldado e tem mãos que levantam as minhas mãos. E se um dia as minhas pernas não puderem dar, eu sei que vocês vão me levar no colo. Isso é muito bom para o pastor. Estenda suas mãos para cá. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do querido Espírito Santo seja com todos nós. Juntos dizemos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. A Assembleia de Deus voltar